Rapaziada, é a primeira derrota do Fluminense na Taça Libertadores. É o segundo jogo seguido que o Fluminense perde. O Fluminense perdeu pro Vasco, agora perde pro Grêmio. Um jogo que deixa um gostinho de que, porra, dava pra empatar, dava até pra ganhar o jogo. O Fluminense começou até bem a partida, muito por causa da escalação do Mano Menezes. Ele acertou muito quando ele colocou o Martinelli, quando colocou o Alexander e o André jogando juntos. Ele já fez isso algumas vezes, eu não sei precisar qual foi o jogo, mas todas as vezes que ele colocou 4 jogadores no meio de campo, a coisa funcionou, a coisa fluiu. Porque o que é importante, o que é interessante para o Fluminense do Mano Menezes, que é um treinador completamente diferente do antecessor, que estava antes dele, é essa supremacia no meio de campo, é essa ocupação de espaço, é essa marcação, é essa pressão na saída de bola do adversário. Coisa que o Fluminense não estava tendo antes. E o Fluminense só consegue fazer isso quando ele coloca mais um volante por ali. E são volantes jovens. É o André, na casa dos 20. É o Martinelli, na casa dos 20. É o Alexander, na casa dos 20 anos. Garotada. Cheio de gás. Marcando, cobrindo espaço, ocupando espaço. E o Grêmio encontrou uma dificuldade tremenda com essa escalação do Fluminense, essa escalação inicial, que eu acho que nem o Renato esperava. Então ali até os 20 minutos, enquanto estava essa formação do 4-4-2, tem uma escalação que a gente pede a todo jogo, utiliza, principalmente eu, particularmente, não sei os outros, ou vocês. Eu particularmente peço mais um volante no meio de campo, porque os volantes do Fluminense não são burucutus. Os volantes do Fluminense têm um bom passe, os volantes do Fluminense têm qualidade, são bons jogadores. O Martinelli, o Alexander e o André são jogadores que têm um bom passe. Mesmo apesar das críticas que o Martinelli recebe, ele não é um grosso, na minha opinião. Então o Mano fez certinho e funcionou até o 20º minuto. Aí não sei por qual motivo, o Martinelli sai, deu uma cabeçada lá no Dodge. Ele, ao invés de colocar o Lima, que entrou bem, fez um golaço, ele vai e me coloca o Keno, que já não está funcionando desde o início do ano. O Keno de 2023 é o Keno do multiverso, de outro universo, que não é o do atual. Problema com a torcida, tirando onda com a cara do torcedor, entrou nesse jogo contra o Grêmio sem interesse, sem vontade, errando tudo. Para mim, forçou uma substituição com 10 minutos do segundo tempo, depois de errar tudo. Muito estranho aquela alteração, aquela pedida dele sair. Graças a Deus que com a saída dele, o Mano Menezes voltou, corrigiu o que ele deveria ter feito. Ele deveria ter mantido aos 20 minutos quando o Martinelli saiu. Era simples. Saiu o Martinelli, mantém o esquema, mano. Não volta ao 4-3-3, porque não vai dar mais certo nesse ano. Se você insistir com esse 4-3-3, sem a supremacia no meio de campo, a ocupação de espaço no meio de campo, esse preenchimento, como você fez no primeiro tempo, até os 20 minutos em que o Grêmio se sentiu sufocado por essa ocupação de espaço no meio de campo, por esses 3 volantes, se você insistir em tirar esse jogador e botar somente 3 jogadores, porque o Ganso até ajuda na marcação, mas ele não é volante. Aí fica o André, o Martinelli, o André e o Alexander se virando nos 30. Aí o adversário, o técnico, que o Renato não é bobo, opa, tem um jogador a menos ali, vamos tomar conta desse espaço. E foi o que aconteceu. A partir dos 20 minutos, o Grêmio foi outro. Aí o Grêmio pressionou o Fluminense, o Grêmio começou a entrar no campo do Fluminense, porque encontrou esse espaço. Aí começou a ter um buraco no meio de campo, principalmente na entrada da grande área do Fluminense. Muito depois da saída do Martinelli, porque o Martinelli é criticado, né, rapaz, não sei o quê, mas o Martinelli, ele ocupa também ali um espaço interessante, é mais gente por ali. É mais gente para cobrir, para morder, para pressionar quem está com a posse de bola do adversário. Por isso que não funciona mais o 4-3-3 no Fluminense. Independente se é Martinelli ou outro jogador. Mas o Fluminense foi outro com a entrada do Keno. E foi outro de forma muito negativa. Estava melhor com os 3 volantes. Era simples. Ou colocasse o Bernal. Ou principalmente o Lima, que entrou muito bem. Mas não, ele optou
a voltar para o 4-3-3. Aí o Grêmio cresceu na partida. Aí, no segundo tempo, fomos para o intervalo, começou o segundo tempo, uma atuação pavorosa do Keno, o Fluminense não estava conseguindo jogar mais por causa dessa movimentação tática que o Mano Menezes fez na sua alteração lá nos 20 minutos. Aos 10 minutos o Keno pede para sair, não sei porquê. Aí ele coloca o Lima. Há uma alteração que ele deveria ter feito lá no 20º minuto, lá no início, quando o Martinelli saiu. Aí ele coloca o Lima e corrige. Ele percebe, o cara da transmissão, quem estava na arquibancada, quem estava em casa, na Lua, em Marte, observou e percebeu que era para ter mantido a escalação inicial, com 4 jogadores no meio de campo. Aí ele coloca o Lima. E dá super certo. Ele também fez uma outra alteração com 10 minutos, que foi a saída do Alexander. O Alexander não estava fazendo um jogo ruim. Eu acho que o Alexander deve ter sentido alguma coisa. Eu peço ao meu bom Deus que não seja nada grave, porque perder o Alexander também vai ser um grande desfalque, principalmente nesse 4-4-2, que a gente precisa de volantes jovens e de qualidade. Aí ele tirou o Alexander, espero que não seja nada grave, porque um mau jogo ele não estava fazendo, mas parece que sentiu alguma coisa, e coloca o Bernal. Tira um volante e coloca outro. Tira o Keno, que estava aberto, fazendo merda lá na ponta esquerda, e coloca o Lima. Show de bola. Mantém, volta para o 4-4-2. É isso que a gente quer. E logo em seguida, aos 14 minutos, o Ganso pega uma bola na direita, joga a bola, parece que estava jogando com a mão. Aí o Lima mete um voleio, 1-0 Fluminense. Voltou para o 4-4-2, abriu o placar o Fluminense, 1-0. Show de bola, é isso que a gente quer. Aí o Fluminense tem aquela escolha tática do Mano Menezes, quando ele abre o placar, que é a seguinte. Tá 1-0 Fluminense, o Mano dá a seguinte ordem. Recua as linhas. Não vamos adiantar mais, vamos esperar o Grêmio, vamos jogar aqui no nosso campo, vamos fechar e vamos roubar essa bola no meio de campo, esperar um erro do adversário para acionar os contra-ataques. No 4-4-2 fica até um pouquinho mais difícil, porque você não tem um jogador aberto pelo lado esquerdo. Eles só tinham áreas para puxar esse contra-ataque e o Cauã Elias que estava sumido no jogo. Mas é a proposta do Mano. Vamos recuar, vamos esperar o Grêmio. Pro azar do Fluminense, o Grêmio insistiu muito no lado direito de ataque e lado esquerdo de defesa do Fluminense, por causa do esquerdinha, que é um garoto. O Renato faz até uma movimentação, levando o Soteldo, que estava bem no jogo, e é habilidoso, é driblador, é experiente, aberto lá pelo lado direito, em cima do garoto. O garoto ele foi até bem nas assistências, nos cruzamentos, ele sabe cruzar, ele tem um bom cruzamento, ele é um bom jogador. Mas ele estava passando um sufoco tremendo ali pelo lado esquerdo, principalmente quando o Soteldo caiu por ali. E coisas da idade, o camarada foi fazer um cruzamento e ele abriu o braço. Né? Um jogador experiente ali, até o Diogo Barbosa ou o Marcelo, não iria abrir o braço como o esquerdinho abriu, daquela forma. É pedir pênalti. Aí, no momento em que o Fluminense volta a ter 3 volantes, no momento que o Fluminense volta a ter mais gente no meio de campo, ocupar mais novamente esse espaço, voltar a ser aqueles 20 minutos iniciais em que ele pressionava o Grêmio, o Fluminense tem a escolha de recuar as linhas para apostar no contra-ataque. Surge um pênalti bobo. Aos 25 minutos do esquerdinha, Reinaldo foi lá, bateu o pênalti e empatou o jogo. O Grêmio se mantém no ataque. O Fluminense se mantém no campo defensivo, apostando no contra-ataque. O empate também interessa ao Fluminense. Aí uma falta. Novamente pelo lado direito de ataque e lado esquerdo de defesa do Fluminense. Acho que foi até o próprio esquerdinha que fez a falta. O jogador do Grêmio bate a falta, acho que foi o Reinaldo. Bate a falta. O Fábio espera um desvio. O desvio não acontece. E ele pula atrasado. É difícil. Eu sei que é difícil pro goleiro. Porque o goleiro fica esperando esse desvio. Porque esse desvio pode acontecer e você aguarda a movimentação dos atacantes. Mas se não desviar em ninguém, você vai chegar atrasado. Ainda mais com um goleiro da idade dele. Na minha opinião, foi falha do Fábio. Pela experiência, acho que ele vacilou.
no segundo gol do Grêmio. Era tudo que o Fluminense não queria. E nós também. Um pênalti bobo, pela inexperiência do lateral esquerdo, e uma falha do goleiro mais experiente do futebol brasileiro. 2-1 Grêmio. Soteldo dando trabalho ao garoto lá. O Fluminense, nesse momento, há uma mudança, um posicionamento diferente. Aí é o Grêmio que recua as linhas. Aos 38 minutos teve a expulsão do Rodrigo Eli, numa malandragem ali do Ganso. O Ganso se atraca com ele, o Rodrigo Eli dá um soco na costela do Ganso. O VAR é verificado, observado. O zagueiro do Grêmio é expulso. O Fluminense pressiona, o Fluminense tem mais gente no meio de campo. O Fluminense tenta pressionar para chegar ao empate, mas é o Grêmio. É um time copeiro, é um time experiente que consegue segurar o resultado. Depois tem uma alteração ali do Cauã Elias entre o JK, mas não mudou muita coisa. Então são coisas que tem como corrigir, tem como repetir, precisa ser repetido no jogo contra o Corinthians, que é o 4-4-2, que é a utilização dos 3 volantes. Há a parte psicológica da necessidade de vencer o Corinthians no Campeonato Brasileiro e a necessidade de vencer o Grêmio na terça-feira. Então são 2 jogos importantíssimos juntos em que o Fluminense precisa vencer. E o Fluminense é cheio de problema físico. A gente não sabe o que aconteceu com o Alexander, porque o Alexander saiu, como é que está a situação do Martinelli. O Fluminense sem lateral, o Marcelo machucado, o Diogo Barbosa machucado, um monte de problema, o Serna. A gente tem que aturar o Keno como titular, o Keno entrando no jogo por falta de opções, por não ter opções. E a necessidade de ganhar no Brasileirão e a necessidade de ganhar no jogo de terça-feira, porque o empate é do Grêmio. Que o Fluminense, que o Mano, ele faça um simples, o mais fácil para o Fluminense nesse momento, que é preencher esse meio de campo e ter as melhores escolhas de substituição. Eu acho que ele perdeu tempo, ele queimou a alteração ao colocar o Keno com 20 minutos de jogo. Ele poderia ter mantido o Fluminense pressionando. E há coisas no futebol, por isso que esse esporte é tão maravilhoso, que muda o direcionamento de uma partida. Quando o Fluminense abre o placar de 1-0 jogando fora de casa, e quando o Fluminense volta a ter um esquema que lhe favorece, que é o 4-4-2, tem um pênalti bobo aos 25 minutos e um gol logo em seguida, depois aos 33, numa falha de um goleiro experiente como o Fábio. Então 2 gols em seguida, erros, na minha opinião, erros individuais do Fluminense. 2-1, o Fluminense precisa ganhar o jogo na volta na terça-feira no Maracanã. Agora, se eu sou humano, insisto na utilização dos 3 volantes, na ocupação de espaço no meio de campo. Abandono de vez essa ideia de 3 jogadores no meio de campo, de 3 atacantes no 4-3-3. A utilização do Keno também eu abandono, desisti do Keno. E vão para cima do Corinthians no Campeonato Brasileiro e vão para cima do Grêmio na terça-feira para vencer esse jogo. Esse jogo serviu para mostrar para o Mano o que ele deve fazer daqui em diante. A forma que ele tem que escalar o time, a utilização tática e descartar determinado jogador nas próximas escalações. Serviu para isso. Se ele seguir esse caminho da nova formação tática, do posicionamento dos jogadores e principalmente na utilização de determinado jogador, as coisas podem fluir daí em diante. O negócio é erguer a cabeça e tem 2 jogo grande aí, 2 finais para o Fluminense. No sábado, às 21 horas, e na terça-feira, às 19 horas, no jogo da volta contra o Grêmio. Não tem nada perdido, mas o Fluminense tem que vencer, tem que voltar a vencer. Não só no Brasileiro, principalmente na Libertadores. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha. Até a próxima.